Seja bem-vindo à nossa aula de educação física, ok? Vamos à nossa aula de educação física. Um forte abraço a todos vocês. Bem, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso tema aí, práticas corporais e esportes da natureza. Hoje o elemento que a gente vai trabalhar é o elemento água, ok? Então, quais são as atividades esportivas aí que trabalham o elemento água? Então, a água permite o deslocamento, permite várias coisas, né? Várias experiências aí motoras com o ambiente da água. Então, ela permite a gente fazer várias atividades e os seres humanos já utilizam a água há muito tempo como um meio de locomoção para um meio de locomoção humana, tá? E também para a prática da sobrevivência, a busca da sobrevivência através da pesca e tudo mais, né? Mas vejamos aí como são esses esportes. Vamos começar a trabalhar. Origem das atividades aquáticas. Então, os homens primitivos, né? Eles tinham suas necessidades. Então, a história da humanidade, né? Eles já nadavam, eles buscavam elemento um, sobrevivência, dois, colher alimentos e fugir dos animais, e eles usavam meio líquido para fazer esse deslocamento. Há registros históricos de atividades aquáticas há 3.000 anos antes de Cristo, né? E aqui há pinturas rupestres que indicam a presença, ou melhor, a atividade aquática, né? Ele descreve aqui a atividade aquática dos homens primitivos. É bastante interessante isso. Então, as atividades aquáticas, elas nasceram da pesca, né? Da busca do ser humano para pescar, busca da sobrevivência, busca do alimento. Então, os pescadores, eles foram aperfeiçoando a técnica de nadar, tá? E para fugir também dos animais ferozes que perseguiam os seres humanos fugiam utilizando aí a água como um meio de locomoção para escapar aí desses animais, beleza? Então, surgimento aí das atividades aquáticas, o benefício das atividades aquáticas. Então, existem vários benefícios das atividades aquáticas, mas os esportes aquáticos, eles melhoram o condicionamento físico, né? O contato com a natureza é ótimo para relaxar. Seu contato com a natureza você relaxa. As articulações também elas não recebem uma sobrecarga grande nos exercícios feitos dentro da água. Então, por exemplo, a hidroginástica, né? Ele é ótimo para fortalecer o corpo, mas tem um desgaste bem pequeno sobre as articulações. E também as atividades aquáticas permitem o equilíbrio, a força, a flexibilidade e reduz o estresse e também ajuda a queimar calorias. Então, são atividades bastante interessantes e são bastante boas e relaxantes, ok? Então, observa bem agora o surgimento do surf. O surf é um esporte, né, que é feito na superfície de uma prancha. A palavra surf, né, significa isso, surface do inglês, que significa aí, né, superfície, utilizar a superfície. As pessoas praticavam surf primeiramente, era um esporte que acreditava que era praticado para adorar os espíritos do mar, né? Os espíritos das águas, os deuses das águas, enfim. É uma prática esportiva efetivada na superfície da água. Tá? O surf é originário da Polinésia e é um conjunto de ilhas que ficam no Pacífico, né? Tem aqui essa região com várias ilhas chamadas de Polinésia, tem a Nova Zelândia, as Ilhas Cook. São essa região aqui, né, que desenvolveu as pessoas que tinham contato, viviam nessas ilhas, tinham que se locomover, então eles tinham aí as pranchas para se locomoverem, foram aperfeiçoando e criaram o surf. Então, esses conjuntos, acredita-se que esse esporte surgiu, né, entre os pescadores. Eles usavam taubas de madeira para, para se locomover de uma forma mais fácil no mar, né? Então, essas civilizações aí,
elas praticavam aí essa atividade para poder pescar, né? Verifica-se o grau de dificuldade dos movimentos executados pelo surfista em pé na prancha de surf, aproveitando a onda que quebra na praia, né? Então ele vai utilizar a onda para poder se locomover. Então o surf é fantástico, né? Uma experiência assim fantástica você utilizar a água como meio de locomoção em cima de uma prancha, equilibrando tal. É uma experiência fantástica. Então nós temos também, discutindo aí a origem do surf, os primeiros registros históricos do surf, dos europeus registraram do surf, foi em 1779, quando o capitão inglês John Cook, né, ele vai chegar aí no Pacífico e vai testemunhar a competição das pessoas na onda, comemorando o Ano Novo, que era dedicado ao Deus, o Deus de lá daquela ilha, né, o Deus Lono, o Deus da fertilidade, da fartura do sol e da chuva. Ah, Lono era o deus do céu havaiano. Lono era a divindade do Pacífico relacionada à agricultura. Sua vinda da terra era o inverno. E quando ele fertilizava a terra e regidas era regidas a ele as orações pela fertilidade do campo. Então o John Cook vai observar, ele era um navegador, navegava aí, né, na Inglaterra e tal. Ele navegava conquistando essas ilhas aí, ele vai encontrar esse deus que era adorado, Lono, e as tribos primitivas que moravam aí nessas ilhas, tal, elas construíam as pranchas aí de madeira para se locomover, e também tinha aí essa competição em adoração ao deus Lono, beleza? Então aí surgiu o surf a partir disso. Origem do kitesurf. O kitesurf já é bem mais moderno, ele vai surgir a partir do surf, e foi dois ingleses, ou melhor, franceses, que vão criar o Bruno e o Dominique. Eles vão criar em 1985, eles vão criar, né, a partir da pipa e de uma prancha, né? Os chineses já tinham uma utilização da pipa, como nós podemos ver. Então, eles vão criar aí uma pipa e vão criar uma prancha para poder executar um movimento sobre as ondas, saltar, é bastante interessante. Aqui nós temos o Bruno, ele foi o criador aí, ele vai criar uma prancha, as pessoas vão prender os pés na prancha e a pipa vai puxar você até o kitesurf, né? E a direção do vento é fundamental para a realização. Os equipamentos básicos aí são as cordas, essa trava e a prancha e a pipa, né? Que é inflada e tal. Bastante interessante o kitesurf. Origem do caiaque. O caiaque já é bastante antigo, né, galera? Porque desde a questão primitiva do homem primitivo, ele já praticava embarcações, já tinha pequenas embarcações para seu transporte e locomoção, como a gente já viu. Há relatos da antiguidade que demonstram que o homem usava embarcações também para competições. A gente consegue encontrar também pinturas rupestres que indicam aí muito antigo o uso de barcos, né? O Egito praticava isso, os fenícios tinham grande. Eles dizem aí os dados históricos que eles foram os primeiros a construir embarcações, mas também o povo celta, os vikings também tinham embarcações. É fantástico essa questão de embarcação. Então, olha só, as artes rupestres do Paleolítico, isso, tá? Bem antigo mesmo, tá? Então, nós temos aqui o caiaque, né? E as pessoas que descem corredeiras, às vezes, tal, rios, tal. Bastante interessante essa prática. Temos também o raft. Qual a origem do raft? O raft é um exercício coletivo, então as pessoas se juntam em grupo, né? E vão descer uma corredeira, o curso de água forte, num bote inflável, né? Muita diversão, porque as pessoas vão estar lá numa equipe trabalhando aí, trabalha bem o corpo. Então, o equipamento é o capacete, você tem que ter o colete, você tem que ter o bote inflável, o remo, tá? E é bastante interessante você descer uma corredeira e tal.
é bastante emocionante. É uma atividade esportiva de aventura muito legal, tá? Então, gente, essa aula termina por aqui. Um forte abraço. A gente continua aí. A gente vai trabalhar nas próximas aulas os outros elementos: o elemento terra, o elemento ar, tá ok? E continuar um pouquinho no elemento água, aí falando sobre os esportes de aventura. Forte abraço, galera. Até mais.